É possível usar a genética para prever se uma pessoa vai ficar doente no futuro? Boa noite, senhores. Como os senhores devem ter percebido, eu ainda estou ocupado. Inclusive, eu estava trabalhando hoje à tarde. E se não fosse proibido trabalhar no domingo, eu trabalharia amanhã também. Dá para ver a minha cara de cansado. E já fica a dica: toda vez que eu aparecer com barba mal feita, com cara de sono, é porque eu estou trabalhando demais, ok? Então, tenha isso em mente caso você queira fazer ciência como carreira, porque você trabalha igual um escravo e é pago igual um escravo, ou seja, quase nada. Ou nada, né, no caso do escravo. Mas enfim, como a única coisa que eu consigo pensar neste momento é ciência, hoje eu vou fazer um vídeo técnico, vou tentar ser breve, porque eu estou exausto e amanhã tem missa e discutir esse assunto da previsão de doenças, porque talvez alguns dos senhores tenham feito aquele teste lá do Ancestry, 23andMe, e se você pagar um valor mais elevado, eles tentam aí te dar uma previsão das doenças que você pode desenvolver no futuro, né? Isso aí é lorota ou é possível de ser feito? Bom, é possível com algumas reservas, tá? Tem duas maneiras clássicas de você tentar descobrir se alguém vai desenvolver uma doença ou não. Uma delas é o que a gente chama de Genome-Wide Association Study. Inclusive eu trabalho com isso. Você tenta descobrir se existem variantes no genoma, trocas de letrinhas, mutações que estão sistematicamente associadas a uma doença. Tá? Então, basicamente, o que você vai fazer, se você quiser estudar, por exemplo, pedra nos rins, você vai sequenciar o genoma de várias e várias pessoas, pessoas que sofrem de pedra nos rins e pessoas que nunca sofreram. Tá? Geralmente, para humanos, as pessoas os pesquisadores vão usar bancos de dados aí que já existem. Eles não vão sair coletando. Tá? Que você tem aí UK Biobank, sei lá, tem vários, tá? Consórcios com dados genéticos aí das pessoas. Tá? Mas se você fosse começar um estudo do zero, você selecionaria pessoas doentes, pessoas saudáveis e você investigaria a associação. Primeiro você tem que sequenciar o genoma. Hoje em dia, sequenciar o genoma inteiro de alguém custa por volta de US$ 150. Tá? Então, para você fazer um estudo de associação, geralmente você precisa de milhares de pessoas, por isso que os bancos de dados são utilizados. No mínimo algumas centenas, se o seu efeito for muito forte. Então, obviamente, se você for sequenciar o genoma de centenas de milhares de pessoas, vai custar uma fortuna. Tá? Então, tendo sequenciado o genoma, você vai buscar essas variações que existem entre as pessoas. Tá? Então, nós somos aí, o nosso genoma, se você comparar duas pessoas aleatoriamente, vai ser 99,9999% igual, mas existem sempre algumas variações. Tá? Então, efetivamente, o Genome-Wide Association Study, ele é uma regressão. Tá? Então, vamos supor que você sequencia, vou usar aí uma canetinha e um negócio que eu comprei, vai ser provavelmente um show de horrores, porque eu sou péssimo para escrever e eu não usei isso aqui muito. Mas para quem teve estatística lá na escola ou na graduação, então você basicamente... como é que eu faço? Vou dar uma pausa aqui, porque está no modo de... Ok, vamos tentar isso. Então, basicamente, se você imaginar... tá todo torto. Você tem uma região no genoma em que há uma variação entre pessoas. Algumas pessoas têm um nucleotídeo A, outras pessoas têm um nucleotídeo G, e obviamente vai vir aí, né, o que a gente chama de homozigoto, se o cara é heterozigoto para o alelo ou não. Tá? E aí você está basicamente fazendo uma regressão linear. Você vai ver se, por exemplo, ter o alelo G está associado com a probabilidade de ter a doença ou não. Tá?
Óbvio, se for uma doença, seria basicamente o que a gente chama de regressão logística, tá? Mas você pode pensar nisso aqui como sendo uma regressão linear, tá? Inclusive, se for um fenótipo, como por exemplo a altura, vai ser uma regressão, tá? Então, basicamente, você está vendo se há uma associação entre ter essa variante, no caso aqui o G, e a probabilidade de você desenvolver a doença. Tá? Acontece quando você sequencia o genoma de várias pessoas, né, e faz essas análises, você geralmente encontra milhões de variações, tá? Porque o genoma nosso ele tem 3 bilhões de pares de base. Tá? Então até 1% de diferença entre uma pessoa e outra implica em várias e várias variantes. Então você vai estar basicamente rodando uma regressão linear para cada uma dessas variantes. Ok? Então é óbvio que você não pode tratar isso daí como uma regressão qualquer, porque você está fazendo múltiplos testes. Eu não vou entrar nos detalhes estatísticos, mas a ideia é, se você ficar fazendo 1 milhão, 3 milhões, 30 milhões de testes, a probabilidade de você encontrar uma associação que não é verdadeiramente causal, mas é por acaso, ela é alta. Então você tem que desenvolver aí técnicas para mitigar esse multiple testing. Multiple testing. Olha eu misturando português com inglês. Esses múltiplos testes, ok? Mas é basicamente isso que o 23andMe vai fazer. Ele vai buscar, provavelmente, associações que já foram encontradas, por exemplo, alelos que já foram encontradas associações, por exemplo, com infarto. E aí ele vai sequenciar o seu genoma e ver se você tem aqueles alelos. Tá? E aí você vai ser categorizado como grupo de risco. Tá? Não quer dizer que você vá desenvolver essa doença, porque praticamente nenhuma doença ela é 100% causada por genética. Geralmente é uma combinação da genética e o ambiente. Tá? Um indivíduo pode ter uma predisposição genética ao infarto, mas se ele tiver uma alimentação saudável, ele pode nunca ter um infarto, correto? E um indivíduo que não tem predisposição nenhuma ao infarto, ele pode vir a ter porque ele teve uma vida porca, ok? Então, essa é uma forma, tá? E o gráfico, eu vou mostrar aqui para os senhores, me dê um minuto, como é que fica num artigo essas várias e várias associações ao longo do genoma. Então isso aqui é o que você encontraria em um artigo, tá? Isso aqui eu tirei lá do Wikipedia e no caso aqui eles estavam investigando base genética para pedra nos rins, tá? Então se você observar, lembre, no genoma humano você vai ter milhões de variações, tá? A nível de letrinha, de SNP. Então meu Deus do céu, toda hora, cara, o negócio troca. Essa bolinha aqui, cada bolinha dela é uma variante, ok? Então, no eixo X você tem os cromossomos, ok? Nós temos 22 autossomos. E aqui no eixo Y você tem o p-valor, só que aqui está na escala logarítmica e negativo. Tá? Isso aqui é só para fazer esse plot maravilhoso aqui que a gente chama de Manhattan Plot, porque parece uma cidade, né? Os picos parecem prédios, mas basicamente quanto maior o pico, menor é o seu p-valor, porque ele está em log negativo. Tá? Então, quando você encontra associações, os SNPs, né? O SNP ele não vai te falar nada. Você tem então buscar se existe algum gene próximo desses SNPs, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eles encontraram que estes SNPs, que cada um deles estava associado a ter pedra nos rins, está próximo deste gene. Tá? Então deve haver uma mutação neste gene que predispõe uma pessoa a ter pedra dos rins. Mesma coisa com esse gene aqui, inclusive aqui a associação é ainda mais forte. Por que tem vários marcadores, né, SNPs, que estão dando suporte para o mesmo gene?
Sem entrar em detalhes, a gente tem o que a gente chama de linkage de desequilíbrio, né? Quanto mais próximo um alelo está, maior a probabilidade de ele sofrer recombinação. Então, se tem um alelo que está associado ao gene, é provável que outro alelo que esteja próximo esteja também associado ao gene, tá? Então, você vai ter essa clara assinatura de alguma associação verdadeira, tá? Então, no caso aqui, você encontrou diversos genes potencialmente relacionados com pedra nos rins. Agora, lembremos, o gene não causa pedra nos rins. O gene ele tem uma função, um problema no gene, algum tipo de mutação que está afetando o funcionamento do gene que causa a doença, tá? Então, tenha isso em mente, porque as pessoas têm um hábito péssimo de falar: o gene SLC22A2 é o gene da pedra no rim. Não, ele é um gene que faz alguma coisa e quando é quebrado ele predispõe a pessoa à pedra nos rins, ok? Então é isso. Então, por exemplo, se ele sequenciar o seu genoma e encontrar que você tem, supondo que esses alelos aqui seja azão aqui, e você também tem, então é provável que você tenha algum defeito nesse gene também, tá? E, portanto, vai sair lá no seu report que você tem uma predisposição à pedra nos rins, ok? Outra forma de tentar prever, esse tipo de análise ela funciona bem quando o efeito do gene é forte, tá? Então, se tiver poucos genes envolvidos, eles têm um efeito grande, então você avaliar nessas regressões lineares, você vai encontrar esse tipo de efeito, né, de relação. Se você tiver vários genes com efeitos muito pequenos, a probabilidade de você encontrar uma associação que é significativa do ponto de vista estatístico é baixa, tá? Então você vai ter que criar outros modelos. Eu não vou entrar muito em detalhes porque esse exemplo é ainda mais difícil de entender, mas você pode criar um modelo em que você coloca o efeito de todos os genes no modelo e você assume um efeito infinitesimal. Cada gene contribui, cada alelo contribui só um pouquinho, ok? E aí você tenta, igual você tem o ChatGPT, você tenta treinar esse modelo em uma população de pessoas doentes e saudáveis e ver se ele consegue encontrar um efeito geral, levando em consideração todas as variações, de forma a prever o fenótipo dessas pessoas, ok? Se houver alguma base genética, tá, o que a gente chama de heritability, herdabilidade, não sei a tradução para isso, né? Você pode treinar um modelo para identificar se a pessoa tem os alelos que estão associados com a doença. Tá? Então, se você treinar esse modelo em uma população que você sabe a genética e sabe o fenótipo, você pode ver se o seu modelo ele é acurado. Você pede para o modelo, você, por exemplo, tira 10% da sua população ao acaso e tenta usar o seu modelo para prever o fenótipo daquelas pessoas. Tá? Então você faz isso repetidas vezes e vê se o seu modelo consegue, de forma acurada, prever o fenótipo baseado na variação genética. Okay? E tendo treinado e desenvolvido uma equação que melhor explica essa variação, você pode então tentar prever o fenótipo de um outro grupo sem saber o fenótipo deles. Tá? Então, por exemplo, se você tem um bom modelo que consegue, sei lá, em 70% dos casos prever se uma pessoa vai desenvolver esquizofrenia, você pode então sequenciar o genoma de alguém e ver se o modelo acusa que essa pessoa ela tem a predisposição à esquizofrenia. Tá? O termo técnico seria o que a gente chama de breeding values. Tá? Ele vai calcular um valor baseado no efeito das variações no seu genoma que foi encontrada, vai somar esses efeitos das suas variações e vai ver se o score final ele é alto ou baixo, tá? Em relação à doença. Então, em outras palavras, você tem vários dos alelos que o modelo treinado identifica como sendo consistentemente associado com a doença. Tá? Então, é basicamente
isso. Agora, nós estamos, obviamente, tratando com estatística, tá? Então, são probabilidades. Você está tentando prever se uma pessoa vai ter ou não. Porque esses modelos, eles nunca são 100% acurados. E, obviamente, quanto maior o componente genético de uma doença, mais fácil é de criar um modelo que vai funcionar bem, tá? Se muito da sua doença depende do ambiente, tá? A heritability, não sei a palavra, é baixa, então fica mais difícil de você descobrir se a pessoa está doente ou não, porque muito da variação é causada pelo ambiente, ok? Bom, é isso. Imagino que não tenha ficado muito claro, mas, e é por isso que eu evito fazer vídeo técnico, porque eu não acho que isso atrai várias pessoas. Quem sabe eu coloque mais um tier aí no meu canal para quem quiser se tornar membro e ter esse tipo de vídeo. Mas a ideia é basicamente essa, tá? Desenvolver um modelo, e mesmo esse modelo aí preditivo, ele não deixa de ser uma regressão, tá? Ele vai colocar todas as variantes no mesmo modelo. Óbvio que vai ter que ser uma regressão penalizada para quem entende do assunto, vai ser uma ridge regression ou uma lasso regression, porque você tem muitos fatores envolvidos, e você vai tentar prever, igual você prevê numa regressão linear, se o indivíduo ele tem predisposição ou não, tá? Então é isso. Eu estou exausto e quem sabe amanhã, se eu tiver descansado, eu faço um vídeo menos pesado, tá? Então, tenha uma excelente noite e até a próxima. Fiquem com Deus.